Sabe aquela situação? Uma conversa casual, totalmente offline, sem pesquisar nada, sem digitar uma única letra, apenas palavras, talvez sobre um tênis novo ou uma viagem que alguém sonha em fazer. E aí, horas depois, às vezes até minutos, a pessoa abre o celular e tá lá, um anúncio, exatamente daquilo. Por um instante, parece que tudo para, e uma pergunta, que é quase uma suspeita, surge na mente. Como é que ele sabia? Foi só uma coincidência? Bizarra? Ou será que o celular está de fato ouvindo as conversas? Bom, é exatamente essa questão que a gente vai investigar a fundo hoje. E não com base em teorias, mas olhando para a tecnologia, para a psicologia e para os dados por trás do que talvez seja o sistema de previsão mais poderoso já criado na história. E essa sensação, essa pulga atrás da orelha, ela é praticamente universal. Milhões e milhões de pessoas pelo mundo todo relatam exatamente o mesmo tipo de fenômeno. Isso cria, claro, uma impressão bem inquietante de que o celular está sempre ali, observando. E aqui a gente chega num ponto fundamental. A sensação é totalmente real. Ninguém está imaginando coisas. Mas a explicação para ela talvez seja muito diferente e, sinceramente, até mais complexa do que a gente costuma pensar. Para a gente conseguir entender o que de fato está acontecendo, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e desvendar o verdadeiro modelo de negócios na internet e como ela funciona hoje. Essa, de verdade, é a chave para entender todo o resto. Pensa comigo. Nas redes sociais que a gente usa, que parecem gratuitas, a lógica fundamental do comércio é totalmente invertida. Sabe aquela máxima de que se você não está pagando pelo produto, você é o produto? Pois é. Quem usa a plataforma não é o cliente. O pagamento não é feito com dinheiro, é feito com uma moeda muito mais valiosa no século XXI. Os dados, a atenção e principalmente o comportamento de cada indivíduo. Então, o produto real, aquilo que as gigantes da tecnologia vendem para os anunciantes, não são apenas os dados brutos. Não é só saber o que alguém fez. É algo muito mais sofisticado. É a previsibilidade, é a capacidade de antecipar com uma precisão assustadora o que alguém vai fazer, o que vai querer comprar e quando. E essa capacidade de prever o futuro do consumo alimenta uma indústria gigantesca. O mercado global de publicidade digital, a gente está falando de mais de 600 bilhões de dólares por ano. É um volume de dinheiro absurdo, todo ele construído sobre um único pilar, a previsão do nosso comportamento. Certo. Então a pergunta é: como isso é feito? Como é que essa máquina de previsão funciona na prática? Bom, ela é construída, tijolo por tijolo, dia após dia, com os dados que, no fim das contas, criam uma espécie de modelo digital de cada um de nós. O celular está coletando dezenas de tipos de dados o tempo todo. A nossa localização, os lugares que a gente frequenta, quanto tempo passamos em cada um desses lugares, os aplicativos que usamos e por quanto tempo, o que a gente curte, o que a gente ignora, em que ponto de um vídeo a gente pausa, as pessoas com quem interagimos e o vai além. Até a que horas a gente costuma acordar e dormir. Tudo isso junto, claro, cria um perfil comportamental muito detalhado. Mas a mágica, por assim dizer, a verdadeira força do sistema está em algo que a gente chama de inferência comportamental, que nada mais é do que a habilidade de prever os nossos interesses com base em correlações que são invisíveis para nós e em pura probabilidade estatística. E o ponto-chave é esse, sem precisar ouvir uma única palavra. Vamos pegar um exemplo bem prático para isso ficar claro. Primeiro passo, o celular de uma pessoa detecta que está fisicamente próximo do celular de um amigo. Ok. Segundo passo, esse amigo, no celular dele, pesquisa por um restaurante específico. Terceiro passo, e aqui que está o pulo do gato, o sistema cria uma conexão estatística. Ele cruza a informação da proximidade dos dois aparelhos com o interesse de um deles. O resultado? A primeira pessoa, que não pesquisou nada, recebe um anúncio daquele mesmíssimo restaurante. E esse exemplo nos traz diretamente de volta à nossa questão central, ok? Se é assim que funciona, e o microfone? Onde ele entra nisso? Bom, agora a gente vai analisar a verdade tanto técnica quanto psicológica por trás dessa suspeita. Se a gente comparar os dois métodos de direcionar anúncios, de um lado, ouvir conversas. Isso seria, para começar, ilegal na maioria dos lugares. Teria um custo computacional e de armazenamento de dados gigantesco. E honestamente seria bem fácil de detectar. Do outro lado, a gente tem a previsão de comportamento, que é legal, é super eficiente e, pasmem, é muito mais precisa. Para as empresas, a escolha é óbvia, né? Porque elas iriam pelo caminho mais arriscado, caro e menos eficaz. Simplesmente não faz sentido ouvir alguém quando já é possível antecipar as ações dessa pessoa com tanta exatidão. Mas ainda tem outro fator, um fator extremamente poderoso em jogo aqui. E esse não está nos servidores das empresas de tecnologia. Está dentro da nossa própria mente.
É um fenômeno psicológico muito conhecido, chamado de viés de confirmação. Basicamente, é a tendência que todos nós temos de notar e de lembrar muito mais das informações que confirmam aquilo que a gente já acredita. É por isso que aquela única coincidência impressionante, aquele anúncio que apareceu do nada, fica gravado na memória. Enquanto isso, os milhares, literalmente milhares de outros anúncios totalmente irrelevantes que a gente viu naquele dia são completamente esquecidos. O nosso cérebro foca na exceção que confirma a regra, e isso acaba criando a ilusão de uma vigilância constante. A realidade, então, é que a gente está vivendo em uma era onde os sistemas não estão mais apenas reagindo ao comportamento humano, eles estão se antecipando a ele. É o que muitos chamam de economia da atenção, onde o verdadeiro poder não está na reação, mas sim na antecipação. Pensa bem, cada clique, cada pausa para olhar uma foto, cada rolagem de tela, tudo isso está, na prática, treinando o algoritmo sobre os nossos próprios padrões. É um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais a gente usa, mais preciso ele fica. E claro, quanto mais preciso ele fica, mais parece que ele sabe exatamente o que estamos pensando. Então, no fim das contas, a grande revelação aqui, o ponto que é de fato surpreendente, não é que o celular esteja ouvindo as palavras que são ditas em voz alta. É algo muito mais profundo. É que ele está aprendendo quem cada um de nós é. Ele observa padrões, ações, o ambiente, o comportamento social, e com base em tudo isso, ele consegue prever os nossos próximos passos com uma precisão que, até pouco tempo atrás, seria coisa de ficção científica. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que talvez seja ainda maior e mais importante do que a primeira. O que realmente sobra da nossa vida privada quando uma parte tão grande dela já se tornou previsível? Porque no mundo digital em que vivemos, a informação mais valiosa já não é mais o que foi dito ontem, é o que será feito amanhã.